3, 2, 1, gravando. Olá, amigos do podcast Papo da Hora. Eu sou Fabiana Bandeira Campelo e hoje estamos aqui para mais um Papo com Café. Lembrando, pessoal, que o nosso objetivo é trazer informação, cultura, entretenimento, motivação, e para isso nós precisamos do apoio de vocês. Então, se vocês estão nos assistindo, se inscrevam no nosso canal, não fiquem nos assistindo de forma clandestina, dá um inscrito aí, curtam, compartilhem, comentem inclusive com sugestões de convidados, que na medida do possível, né, Augusto, nós faremos tudo para trazer o convidado que você sugerir. E hoje nós estamos aqui com uma mulher inspiradora para um papo com café muito legal, a Maraísa. Quem é a Maraísa, pessoal? Uma conselheira infantil e facilitadora, formada pelo método da Caroline Vargas. Além disso, ela é responsável pelo Ministério de Crianças da renomada Igreja Viver Church e fundadora de um projeto inspirador chamado Gerando Amor. Neste episódio, teremos o privilégio de mergulhar no trabalho e na experiência da pastora Mara, como é conhecida, aprendendo sobre o seu compromisso em auxiliar crianças a lidar com suas emoções, superar desafios e encontrar o amor de Deus em suas vidas. E para você que está nos assistindo, sejam bem-vindos, tá bom? Juntamente conosco, a Barbearia Palosa, tá bom? Ó, já dá para ver o estilo. Hoje eu tô mais ou menos bonitinho, mas o cabelo quem fez foi o Paulo, da Barbearia Palosa, tá? Você tem que visitar, faça uma visita. Eu garanto que você, homem, que gosta de ter uma barba bem cuidada, um cabelo bem desenhado, faça uma visita. A Barbearia Palosa fica na Coab 4. Mais detalhes, tá bom? Às vezes eu falo aqui, você acaba não anotando, tá na descrição do vídeo o endereço e também o Instagram. Corre lá depois de você assistir o podcast e vai dar uma visitadinha na Barbearia Palosa, tá bom? Estilo e elegância é com o Paulo. E como a Fabiana falou, e o pessoal que tá vendo a Fabiana hoje pela primeira vez, tá? Seja bem-vinda aqui, viu, Fabiana? Obrigada, Augusto. Faz parte agora, uma parceria, uma equipe para apresentar o podcast para você com mais qualidade, tá bom? Quem conhece a Fabiana sabe que ela é responsável, profissional, já viu ela no evento da Ciaja, no episódio passado, episódio não, né? Na gravação passada, um evento super importante aqui para o Jaboticabal. Corre lá, dá uma olhadinha, você vai ver ela entrevistando algumas autoridades daqui da cidade. E vamos apresentar a nossa convidada mais que especial. A Fabiana já falou da pastora Mara. Pastora Mara, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui junto com vocês. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Tá nervosa ou não? Um pouquinho. É. Mas eu vejo a pastora lá no Facebook falando e pregando para as crianças. É mais fácil no podcast ou ensinar a criança? Não, com as crianças. Mas é um desafio também, né? O
nervosismo, a responsabilidade é a mesma. É um desafio. É um desafio. Né? Eu não consigo falar o nome dela todo inteirinho, então eu tô acostumado com Pastora Amara. Pastora, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada, Augusto. Obrigada, Fábio. Eu agradeço ao convite, né? É uma honra estar aqui junto com vocês. Fiquei muito feliz, né, pelo contato e tô aqui disponível pra gente bater um papo. É mais fácil conversar com criança ou com 2 adultos? Eu prefiro com criança. Com criança, né? Pastora, vamos iniciar. Quem que é a Pastora Amara? Fala pra gente. Eu tô na igreja já há 13 anos, né? Me converti com 23 anos e trabalho com criança já há uns 10, 11 anos mais ou menos, acho que um pouco mais. E sou casada, né, há 11 anos, tenho um filho de 4 anos, sou pastora há quase 5 anos. E a gente tem alguns outros trabalhos, que é o Gerando Amor, né, o Acolhedor, que é um trabalho novo. E eu sou uma pessoa que amo gente, que amo conversar, que amo ajudar, que amo orientar, estar junto. E essa sou eu. Pastora Amara, qual a sua trajetória já dentro da religião que a conduziu a trabalhar com crianças? Por que crianças e adolescentes? Como eu disse, né, tô na igreja desde os 23, eu sempre gostei muito de criança. Só que comecei ajudando na salinha, né, antes a nossa igreja era ali onde era o supermercado dia, e aí eu ajudava na escolinha, ajudava a dar aula, e aí tudo foi acontecendo sem que eu escolhesse muito. A gente costuma dizer que quem entra no Ministério Infantil dificilmente consegue sair, porque é algo que motiva, que envolve, e como eu disse, sempre gostei muito de criança. E aí eu fui me envolvendo de uma maneira que hoje, assim, é a minha vida, o Ministério Infantil, com adolescentes. É bom demais você ensinar aqueles que estão começando. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que quando você ganha uma criança para Jesus, você ganha a vida toda dela, né? Então, você saber que você tá semeando na vida da criança é bom demais. Então, assim, é algo que me motiva a continuar. Teve alguma criança em especial que te marcou durante essa trajetória? Uma criança que foi desafiadora, foi um verdadeiro desafio inserir Jesus na vida dela e que isso foi feito com êxito e você se sente, assim, lisonjeada por ter feito parte desse processo? Sempre tudo que nós fazemos, a gente sempre glorifica o nome de Jesus, né? Então, assim, eu sou apenas um instrumento usado nas mãos dele, então nada sou eu. Eu falo que tudo que eu tenho de bom é Deus e tudo que eu tenho de ruim é meu mesmo. E então, assim, mas tem muitas crianças que passa, né, pelo Ministério Infantil e que a gente vê que no começo do trabalho tá de uma maneira. Eu tenho vários adolescentes, né, que nos ajudam na escolinha, que são ajudantes das tias, e todos eles passaram pela escolinha como criança e agora como adolescente. Então todos eles, assim, para nós são pessoas que a gente vê, né, Deus trabalhando, Deus fazendo. Com o trabalho do aconselhamento, teve várias crianças que a gente viu realmente uma mudança, criança que mentia, que desobedecia, que dava trabalho na escola, e aí depois o pai e a mãe vinham, nossa, meu filho é outra criança, meu filho é outro adolescente. Isso é gratificante demais. Que maravilha. É recompensador. Com certeza. Pastor, a importância do Ministério Infantil, né? Eu que vim da Assembleia de Deus, acompanhei alguns ministérios nascendo, e a maioria deles são assim, tá bom? Alguns não, né? Nem todo caso. Como que começa? O pastor começa um evangelismo na rua, fazer o culto na casa de um irmão, aí reúne as pessoas, reúne lá também os vizinhos, os pais começam a ir levar seus filhos. Os filhos começam a correr durante o culto e tudo mais, atrapalhando o pastor pregar, trazer a mensagem, atrapalhando muitas vezes o pai e a mãe prestar atenção. Então o que normalmente se faz? Pega uma irmã, né? Pega essa irmã, leva para a garagem ou um cômodo da casa, reúne as crianças, dá papel, dá caneta, dá lápis de cor e deixa lá. Mas qual a importância da pessoa que está à frente
de cuidar do ministério infantil. Porque muitas das vezes eu já vi caso, por exemplo, de pegar um novo convertido. Novo convertido, vão desenvolver o dom dele ou dela, colocar lá na escolinha para ensinar, cuidar das crianças, né? E vai desenvolvendo o dom. Não é bem assim, né, pastora? Para cuidar de crianças, estar à frente do ministério infantil, é preciso ter uma responsabilidade e um preparo, né? É isso mesmo. É normal que comece, né, nas igrejas, a igreja está começando e realmente é isso que acontece. O problema é quando fica nisso, né? O problema, às vezes, é a mentalidade da igreja de achar que você colocar a criança dentro de uma sala, dentro de um cômodo, em algum outro lugar, para que ela não atrapalhe o culto, é o que não pode acontecer, né? Hoje, assim, graças a Deus, na nossa igreja, já há muito tempo não é feito dessa maneira. E, assim, a luta é para que nas igrejas não aconteça isso. Porque quando você tem na sua mente que o tirar as crianças do culto para não atrapalhar os adultos, a prioridade está sendo os adultos. Não que o adulto ouvir a palavra, ser alimentado, lógico, tudo isso é muito importante. Só que a gente não pode deixar de dar importância para as crianças, né? A criança é o futuro. Não, a criança é o hoje. Porque se você não trabalhar hoje, não vai existir jovem, não vai ter adulto, né? Então, assim, que comece dessa maneira é natural. Mas a mente do pastor, né, do líder, da pessoa que está à frente, tem que ser, não pode ser sempre dessa maneira, né? Vamos reunir as crianças. Mesmo reunindo, que seja num cômodo, que seja em algum lugar, tem que ter na mente que algo tem que ser passado para aquela criança. Aquela criança, ela precisa conhecer Jesus, ela precisa aceitar Jesus, né? A criança, não é porque criança que ela já é salva, não, ela precisa conhecer Jesus, ela precisa se arrepender dos pecados dela, ela precisa aceitar Jesus na vida dela, para que também haja salvação, né? Então a gente pensar que colocar dentro de uma salinha e dar um desenho para pintar é uma mente muito pequena, né? Hoje em dia, graças a Deus, muitas igrejas já despertaram para isso, para entender, né, essa importância de ensinar a criança, de apresentar Jesus para ela. Graças a Deus, muitas já, mas ainda, né, tem uma parte que acha que é só dar desenho para pintar e tirar a criança para não atrapalhar o adulto de ouvir, como se lá na salinha, eu ainda costumo falar lá na igreja que, do mesmo jeito que desce o fogo lá na nave da igreja, na escolinha também, ali as crianças estão aprendendo, estão louvando, estão ouvindo a palavra e estão sendo alimentados também. Pastora Mara, existe algum projeto ou um sonho de um projeto para trazer as crianças que não são frequentadoras da igreja para a vida religiosa, para a vida cristã? Você sente, na prática, dificuldade em entrar em alguns ambientes para levar a palavra de Deus? Então, a gente tem vários projetos de evangelismo, de trabalhos, né, para fora, né, da igreja. Como eu tenho um trabalho secular, então eu não vivo inteiramente da obra, então o tempo ele acaba sendo limitado e algumas atividades também, né? Esse mês, como é o mês de maio, do Maio Laranja, né? É o mês de combate, então a gente tem um projeto de fazer um evangelismo com as crianças, não esse mês, porque esse mês a gente tá com várias atividades e a prevenção, ela é o ano todo, né? Então a gente tem um projeto pro mês que vem, de estar no 1º de maio, nos bairros mais próximos da Coab 3, Coab 1, que são os bairros mais próximos da nossa igreja. A gente tá indo para estar levando, né, a palavra, para estar ensinando as crianças, né, orientando elas. Mas assim, o nosso trabalho mesmo eu vou na nossa igreja do Planalto Itália, na nossa igreja do bairro da Santa Luzia, mas assim, abordar as crianças de fora só com evangelismo mesmo. Perfeito. Como você bem colocou, nós estamos em maio, né? O Maio Laranja, que é o mês destinado à prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Sim. Você que lida diretamente com crianças e adolescentes, percebe que isso, infelizmente, ainda é uma prática recorrente? Sim, infelizmente é. E assim, o nosso intuito é que a criança, ela saiba que ela pode falar, né? Não se cale mesmo, sim, né? A criança entender que ela pode ter um adulto de confiança, seja na igreja, seja na escola, né? Tem até
histórias que nós contamos, a gente faz com as crianças, para que elas entendam que criança não guarda segredo, porque a criança, ela não vai entender que tem um segredo que pode ser guardado, ela é diferente da gente que já tem essa percepção de coisas que, isso aqui é um segredo bom, isso é um segredo ruim. Então, a nossa orientação é para a criança que não existe segredo, tudo você tem que contar para a mamãe, para o papai, ou para alguém que você confie, né? Então, a gente, durante todo esse mês, a gente fizemos apresentação de teatro para os adultos na igreja, na quarta-feira passada, fizemos culto com os adolescentes, vamos fazer o culto agora com as crianças, então tudo ensinando a elas que aonde pode ser tocado e onde não pode, porque assim, nós não falamos sobre nome de partes do corpo e nada disso, então, mas existe a responsabilidade da igreja. Qual que é a nossa responsabilidade? Ensinar para a criança aonde ela pode ser tocada e onde não pode, e que se acontecer, para que ela entenda que ela tem a gente para poder contar, para poder falar, que nós vamos acreditar, né, na criança, porque há anos atrás, quando eu era criança, por exemplo, a gente não tinha isso, né? A criança, ela era coagida, a criança, ela não sabia o que era certo, o que era errado, não tinha ninguém para poder contar aquilo que acontecia. Então, a nossa intenção é realmente que elas entendam que elas têm a gente para poder falar, ou então a professora da escola, a pessoa de confiança dela, e a gente tem tentado fazer isso. Na nossa igreja, a gente não teve caso explícito de abuso, mas já passou por nós, assim, crianças que já foram tocadas, molestadas. Então, assim, é tudo coisas que é conselho tutelar, é sério, né? Não é uma brincadeira. No aconselhamento que eu faço com as crianças, a gente tem uma folha de autorização do pai, né? Que se a criança relatar qualquer tipo de abuso, exploração, qualquer coisa que possa estar prejudicando ela, que ele fique ciente que a gente vai estar entrando em contato com o conselho tutelar. Então, se de repente no atendimento que eu tô fazendo com a criança, ela sente confiança de contar que um tio, um avô, né, porque não é o bicho papão, não é aquela pessoa que ela não conhece, exato, né, o abusador, ele tá perto, ele tá, né, o predador, ele tá perto, não tá longe. Então, se ela sentir confiança e a vontade de contar aquilo que ela sofreu, que a gente não vai escalar. Então, no aconselhamento também a gente tem esse trabalho, e também os professores, eles são orientados para sempre prestar atenção na criança. Sabe, uma criança que sempre brinca, uma criança que tá sempre ativa, e de repente uma criança que agora se cala, que tá quietinha, ou então que contou para algum amiguinho e chegou. Então, eles são orientados a me procurar se por um acaso eles perceberem alguma coisa diferente em qualquer criança ou adolescente da igreja. Maravilhoso esse respaldo, né? Essa documentação, esse termo, porque realmente vocês garantem a segurança da criança podendo passar essa informação adiante. E uma coisa que eu achei muito interessante na sua fala foi que você disse que, em relação a esse tema do Maio Laranja, houve também palestras para os adultos. Porque, infelizmente, é comum acontecer da criança ou adolescente ir contar para o adulto, o pai ou a mãe, e eles não acreditarem, ou eles defenderem o companheiro, falar isso é frescura, não foi nada, deixar quieto, camuflar aquela situação, né? Sim, é verdade. Nós fizemos a apresentação do teatro, né, para a igreja, e no mês que vem, em junho, eu vou estar fazendo reunião com os pais, né? Então, pais instruídos, filhos protegidos, vai ser o tema, para ensinar também algumas maneiras dos pais dentro de casa ensinarem os filhos aonde pode ser tocado, aonde não pode, para o pai perceber, né, começar a olhar para a criança de uma maneira diferente, porque o nosso dia a dia ele é tão corrido, eu não julgo, eu sei como é corrido, só que se você não tiver tempo para o seu filho, o mundo vai ter. Né? Se você não conseguir ter tempo para o seu filho, um abusador vai ter, um vendedor de drogas vai ter. Então, se você... eu não consigo arrumar tempo para o meu filho. Então, ou você arruma um tempo para ele, ou então algo de errado vai conseguir ter tempo para ele, onde a gente às vezes acaba perdendo uma criança, perdendo um adolescente para algo errado. Né? Então, a gente vai ter o mês que vem essa reunião com os pais, né, para estar instruindo
também com relação ao Maio Laranja. Porque, como eu disse, né, é o Maio Laranja, mas é algo que a gente tenta o ano todo tá prevenindo, tá se preocupando. E eu até gostaria de mencionar, né, que fica a dica do projeto da pastora Mara para os outros projetos sociais. Porque não adianta nós trabalharmos a criança, trabalharmos o adolescente e não trabalharmos o núcleo familiar. Sim. Afinal de contas, a criança, o adolescente passa mais tempo com a família do que com o projeto. E se a família não estiver totalmente instruída, Sim. quem vai falar mais alto acaba sendo a família, e o que o projeto trabalhou acaba indo por água abaixo, né? Sim, é verdade. É uma parceria, né? Na verdade, a gente tem tido esse cuidado na igreja. A gente tem o grupo dos pais, onde nós passamos as informações. Eu procuro, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, reunir, passar como o que a gente faz na escolinha, como que funciona o nosso trabalho no Ministério Infantil dos adolescentes, para que eles estejam junto, que eles sintam-se à vontade para procurar quando precisar de ajuda, né? Eles não precisam tentar resolver nada sozinhos, nós estamos ali para ajudar. Algo interessante, eu acabei lembrando aqui de um podcast, se eu não me engano, foi com a doutora Andréia Delegada, tá? Eu não tenho certeza, mas ela relatou, se foi realmente ela, eu acredito que sim, que de um caso de abuso infantil foi exatamente porque a avó levava uma criança até a igreja e a professora começou a ver o comportamento da criança que estava diferente, né? E chegou até a avó, através do comportamento dessa criança, e realmente viu que essa criança era abusada em casa, né? O comportamento diz muito, né, pastora? Sim, muito. Assim, é importante eu sempre falo isso para os professores, né, para os tios lá da igreja, que é importante a gente estar perto da criança para entender mesmo. De repente, a criança ela tá mais agressiva, a criança era uma criança calma, dócil, que não dava problema, né? E aí, de repente, é uma criança que começa a ficar agressiva, muda o vocabulário, ou então uma criança começa a ficar quieta demais. Então, eu sempre falo pra eles, é importante a gente observar, porque se mudou o comportamento, é porque alguma coisa tá acontecendo, né? Aí são várias coisas, a separação entre os pais, mudança de escola, mudança de professores, né? A criança, ela, diferente de nós adultos que conseguimos falar, chorar, externar aquilo que a gente tá sentindo, a criança é nas atitudes dela, né? Então a criança, às vezes, ela tá passando por um processo de mudança de escola e talvez ela não queria isso, ela vai se tornar uma criança agressiva, uma criança que vai ter um comportamento diferente, mas devido àquela mudança. Então, o comportamento da criança diz tudo, né? E a gente sempre procura, eu tô vendo que teu filho tá diferente, né? Me preocupo, tá acontecendo alguma coisa, precisa de ajuda. Porque, de repente, através disso, a gente consegue chegar até nos pais, né? Às vezes é um problema conjugal e a gente, né, a liderança de homens e de mulheres consegue chegar no casal pra saber o que tá acontecendo, precisando de ajuda, muitas vezes por causa da criança também. Pastora, no seu trabalho com as crianças no Ministério Infantil, como você aborda a questão da inclusão e diversidade no Ministério? Quais as medidas são tomadas para garantir que todas as crianças e adolescentes se sintam bem-vindos e aceitos? Lá nós não fazemos acepção, né? Então, nós temos criança com síndrome de Down, temos criança que tem um grau leve, mas tem grau de autismo. Então, o nosso trabalho é envolvê-las. Então, essa criança, ela brinca junto com as outras, ela faz as atividades junto com as outras, mas quando acontece de ter a criança dentro da sala, porque lá nós trabalhamos com líderes das salas. Então, eu sou a responsável geral, mas eu tenho a responsável pelo berçário, a responsável pelo maternal, a responsável do primário e a responsável dos adolescentes. Então, cada uma delas está consciente que se tiver uma criança especial, uma criança com alguma síndrome que exige um cuidado maior, a gente convoca outra professora para estar junto na sala, porque geralmente são 2 que ficam por aula, para que dê um suporte e fique um pouco mais perto, porque às vezes tem a questão de agitação ou tudo mais. Tem uma garota na nossa igreja que ela tem a síndrome de Down e a gente sempre mantém contato com a mãe. Como que ela tá? Ela chegou na igreja, como que ela tá hoje, e assim, ela ama ir na igreja. A gente fez a rede das mulheres, das mães,
E aí a mãe dela falou, nossa, eu trouxe ela porque, nossa, ela tava morrendo de saudade. Então pra gente é muito bom, porque a gente entende que ali ela tá feliz, a gente tá conseguindo realmente acolher. Então nós fazemos dessa maneira. Viu que a criança veio, a gente sempre conversa, eu tô precisando, 2 professoras na sala não tá dando, eu tô precisando de mais uma, então nós fazemos isso pra tá acolhendo e fazendo com que essa criança ela participe de todas as atividades, né? A gente não exclui ninguém, independente de cor, de classe, é todo mundo junto mesmo. Eu vi, as igrejas hoje elas estão mais preparadas, né? As pessoas estão se preparando mais. Eu vi um vídeo na internet de onde o pastor estava ministrando, não sei se a pastora viu, se a Fabiana viu, e uma criança com autismo saiu do colo da mãe e começou a correr pela igreja, foi lá, pegou a baqueta e queria ficar tocando bateria. Ele falou, não, deixa ele à vontade, é assim que ele quer ficar durante o culto, então deixa, né? Isso é muito importante, né? Ainda mais agora com o autismo, a gente consegue identificar melhor do que há 15, 20 anos atrás. Não existia diagnóstico praticamente há décadas atrás, né? Isso é muito importante. Como eu disse, a gente sempre... lógico, eu não vou chegar em você e falar assim, olha, seu filho, ele tem algum problema, assim, procurar um profissional. Uhum. Porque lá são todos voluntários, a gente... assim, tenta cuidar da melhor maneira, tenta buscar, né, estudar, tudo mais, mas eu não tenho professores formados, né, não tem ninguém ali que tem psicologia, nada. Então a gente, assim, é tudo por Deus mesmo e assim, a pessoa quando abre o coração e é voluntário, eu creio que Deus, ele capacita também. Mas quando a gente percebe que vem alguma criança diferente e que o pai não relata que a criança é autista ou que ela tem alguma coisa, a orientação deles é sempre vir, olha, pastora, tal criança tá vindo pra igreja, a gente percebeu uma atitude diferente, né? E a gente vai tentando devagar conversar com o pai para saber se existe, porque se a criança ela tem um autismo, TDAH ou o que seja, se o pai ele fala pra gente, o nosso olhar pra criança ele é diferente no sentido de que a gente entende que aquela criança ela precisa também de cuidado e de atenção. Uhum. Né? Então a gente não vai ver que aquela criança, a criança ela é arteira. Não, realmente ela tem algo, está sendo tratado. A gente não vai fazer distinção dela, mas é bom que é pra gente entender o motivo da criança talvez ser agitada ou ter aquele comportamento, né? E hoje, graças a Deus, né, tem essa abertura um pouco maior, só que também com isso, né, a gente abre um leque para as pessoas acharem que toda criança é autista, toda criança, né, tem alguma patologia, e não é assim, que criança é criança. Às vezes pode ser uma criança imperativa também, sim, né? Mas às vezes é só criança agitada, né? Meu filho mesmo, se eu trouxesse ele aqui, ele já ia estar mexendo em tudo. Ele ia querer subir, querer falar no microfone. Porque criança é criança, né? E o mal de hoje, lógico, é muito bom entender que existem patologias, precisa ser tratado. Mas às vezes a pessoa, tudo ela quer, né? Falar que a criança tem algum problema, e nem sempre é assim. Às vezes a criança ela quer atenção, ela é uma criança já que Deus já desde criança tá usando pra ser um pregador, pra ser alguém que vai que nem da bateria, né? Vai ser um músico, né? Vai futuramente vai tocar, vai louvar. Então, eu não quero não em cima do altar, mas aí quando você quiser também a criança não vai querer, né? Não pode chegar perto do microfone, mas aí quando fica adulto vai pregar. Não quero, quando era criança não podia, né? Então a gente tem que entender que a criança ela tem que ter a abertura dela também, ela tem que ter o espaço dela, e é isso que a gente busca na igreja. Eu falo que eu sou uma leoa pelas crianças, né? Deixa os obreiros, deixa os pastores, mas as crianças eu brigo mesmo por elas, para que elas sejam tratadas bem, para que elas sejam bem cuidadas. E é fundamental essa visão religiosa, né? Aí já abrangendo todas as religiões, essa percepção e esse acolhimento das crianças que realmente apresentam alguma patologia, alguma necessidade especial, porque muitas vezes famílias deixam de frequentar a igreja ou templo religioso porque não tem com quem deixar essa criança e se sente excluído ao levá-la, porque dá a impressão que ela vai atrapalhar, às vezes
querendo ou não, tem vergonha, né? Tem medo ali que o ritual não siga o seu fluxo normal por causa do comportamento da criança. Sim. E a igreja, estando preparada para acolher, a família também vai estar acolhida, né? Sim, realmente, porque você não vai em algum lugar onde seu filho não vai ser bem-vindo. Exato. Né? Então, você viu que seu filho não está sendo bem-vindo ali, dificilmente você vai voltar. Você pode até voltar, se fez bem para você, mas o seu filho você não vai estar levando. Então, é isso que a gente sempre tenta fazer. Lá na igreja, dificilmente a gente leva uma criança pro pai, né? Então, começou o culto, o pai já leva a criança para dentro da sala. Como eu disse, a gente tem as idades separadas, a gente tem o berçário, o maternal, o primário e os adolescentes. Então, desde 0 até 15 anos, fica na escolinha, a partir de 16 anos que vai para a igreja, né, pro culto. E enquanto o pai tá lá no culto, o filho tá lá na escolinha, tá aprendendo, tá louvando e tudo mais. Lógico, tem algumas crianças que às vezes começam a chorar, eu quero meu pai, e aí a gente tenta de algumas maneiras... envolver ela com a atividade que vai estar fazendo e tudo mais, para que a gente não devolva o pai devolva a criança para o pai. Eu costumo dizer que para saber se a sua aula foi uma aula positiva, 2 pontos. Primeiro, a criança não quis ir embora com o pai, não quis ir. A gente tem criança lá que eles não querem nem ir embora, quer ficar dentro da sala. E também a criança, ela propagar aquilo que ela aprendeu, né? Então, ela sair cantando o louvor que ela aprendeu na sala, ela sair contando, né? Eu sempre conto história pro meu filho antes de dormir. E teve um dia que eu tava fazendo algumas coisas, pedi pro meu marido, falei, conta uma história pro Samuel, né? E pra ele já ir, né, relaxando pra dormir. E aí ele foi contar uma outra história. Ele falou, não, papai, eu quero ouvir a história de Davi. Que Davi, ele foi forte, guerreiro, ele matou o leão. E o urso ainda venceu o gigante. Então, é assim que a gente vê que realmente a aula, ela foi construtiva. Porque a criança, ela aprendeu que quando a gente tá junto com Deus, a gente é forte, a gente é corajoso. Né? Então, a gente não conta só a história bíblica, mas a gente leva aquilo pra vida da criança mesmo, né? Eu tenho medo, então eu tenho que falar com o Papai do Céu. Por que eu tenho aquele medo? Então, assim, saber que a aula foi bem dada é quando a criança não volta pro pai e também ela propaga aquilo que ela aprendeu para amigos, para família. Então, independente se é uma criança especial ou não, o nosso trabalho é ficar com a criança, não segurar, amarrar ela, né? Mas envolver ela na aula para que ela se sinta à vontade, feliz de estar ali dentro da sala mesmo com os tios, com as tias, para que o pai também possa, porque tanto é importante a criança dentro da sala e o pai dentro do culto também, sendo alimentado. Então, é um conjunto, né? Eu não vejo como um lado ou outro sendo mais importante. Para mim, a mesma importância que tem o pai tá no culto sendo alimentado, tem da criança também tá dentro da salinha sendo alimentada. Aí é por isso que dá certo. É por isso que dá certo. É isso mesmo. Pastora, tem muitos problemas na vida da criança que é espiritual, né? Sim. E eu já vi que a pastora também já realizou um trabalho muito forte nessa área, né? Conta pra gente um pouquinho como funciona. Sim. É importante a gente entender que tem coisas que são patológicos, né? São problemas. Tem coisas que são, né, daquilo que a criança está vivendo, mas crianças também precisam de libertação. Existe até um livro que fala sobre isso, Criança Precisa de Libertação. E o ano passado nós realizamos o Seminário Despertar, foi o primeiro, e esse ano nós vamos ter o outro, que vai ser agora em setembro, dia 23 de setembro. E onde a Flávia Gredio, lá do Rio de Janeiro, esteve com a gente. Ela estuda muito sobre libertação infantil, ela tem livros, né? Tem o Alvo, que é um livro fantástico que fala muito sobre libertação infantil. Pra gente entender um pouco sobre isso também, ela fala sobre amigo imaginário. Geralmente o amigo imaginário, né, ele não é um amigo, né, mas ele é o mal, é Satanás usando aquela situação para poder atingir a criança mesmo. Eu tive uma criança que eu aconselhei, que a criança tinha um amigo imaginário, e quando houve um culto de libertação na igreja, a criança ela foi liberta. Quando chegou em casa, eles moravam num apartamento, quando chegou em casa, e a mãe, graças a Deus, a mãe estava perto, porque a criança queria se jogar
da janela e a mãe falou, por que você tá se jogando? Porque o amigo imaginário dela era um cachorro. Ah, porque o meu amigo tá pulando a janela. Por quê? Porque ele tava realmente indo embora, né? Então, o amigo imaginário, ele não é um amigo, mas ele é realmente Satanás usando aquela situação que, de repente, é uma falha dos pais na atenção que tá dando pro filho, né? E uma série de coisas. Então, a gente realizou mesmo o seminário ano passado. A gente tem essa atenção porque tem criança que às vezes está agitada dentro da sala e não é uma agitação comum, não é algo... a criança está agitada porque ela tem uma patologia? Não. A criança está agitada porque ela quer chamar atenção? Não. A criança está agitada porque realmente existe um mal agindo ali para poder desestruturar a professora, para poder envergonhar os pais, né? Então, existe mesmo essa área e que a gente também dá muita atenção nisso. Porque eu já vi muitos casos dos pais, a criança fica tão agitada no culto que os pais pegam e vão embora. Nem acabam nem ficando na igreja, né? Vambora, isso... Sim. E é por isso que a gente tem Deus, Espírito Santo, para que ele nos oriente, né? Porque quando saber que é algo que a criança é uma criança que tá dando trabalho porque ela é agitada ou ela quer chamar atenção. Não, quando que aquilo é espiritual, né? Você pega uma criança que é uma criança calma, uma criança que é boazinha, que é dócil, e do nada ela quer jogar as cadeiras pra cima, ela quer... aquilo ali não é natural, né? Só que diferente dos adultos, que a gente impõe a mão na cabeça, a gente ora e manda aquele mal embora, com a criança é diferente, né? A gente unge a criança e de uma maneira leve, né? Não vou gritar igual a gente, né, às vezes faz com adulto, que é diferente. Mas a gente, de uma maneira leve, a gente ora para que aquele mal deixe aquela criança, né? Então, é feito esse trabalho, mas aí, de repente, já teve vezes de eu abraçar a criança e colocar a mão na cabeça e orando e repreendendo aquele mal. Teve uma vez que aconteceu, foi até com o meu filho. Ele tava na sala e me chamaram, falaram, nossa, pastora, Samuel, ele tá jogando as cadeiras, ele tá... E eu falei, isso daí não é normal. Eu chamei ele, tirei ele de dentro da sala. Porque a gente sempre faz isso com criança, a gente nunca chama a atenção de criança na frente de outras crianças para envergonhar, não deixa de castigo, nada disso. Daí, castigo é papel dos pais, né? A gente ali, o nosso trabalho é orientar, é aconselhar e acolher. E eu retirei ele da sala. E eu comecei, eu tava conversando com ele, passou ainda a responsável pelo berçário. Pastor, eu tenho um olhinho aqui. Falei, então me dá. Eu catei, ungi ele e eu comecei a orar. E a hora ele tava com a cabeça baixa assim, eu orando por ele. Aí a hora que eu terminei a oração, ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, posso ir lá com os meus amigos? Tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Então, nossa, mas é filho do pastor. O diabo, ele queria envergonhar, como eu disse. Então, às vezes ele quer, não porque eu sou a pastora, mas às vezes ele quer envergonhar um pai pra não voltar, como você disse, pra pegar e ir embora, né? Então, a gente precisa, assim, ter muita sabedoria de Deus pra poder entender realmente que aquele... tem vezes da criança tá agitada porque ela tá passando por problema em casa. Mas, ora, né? A gente sempre fala assim, não, ora pela criança, porque se for algo que Satanás tá usando, né, aquilo ali vai embora e às vezes é até pra atrapalhar a aula, né, para as outras crianças não aprenderem, para aquela criança não aprender, pra desestruturar a professora que tá ali na sala, que não tá esperando nada daquilo. Então eu sempre falo, chega mais cedo, unge a sala, nós ungimos as crianças na porta da igreja. A gente tem uma plaquinha, né, de sejam bem-vindos para eles, e todo culto tem um professor na porta ungindo as crianças. Dentro da sala eles ungem as crianças, nós ungimos a sala, nós oramos. A gente começou com um trabalho de oração pelas crianças, então algo simbólico. Eu comprei uma bolinha de isopor, colocamos o nome de todas as crianças nas bolinhas e distribuí as bolinhas entre os professores. E a gente tá orando pelas crianças, orando pela igreja, por todos. Através desse ato simbólico da bolinha, a gente viu bastante resultado. Porque Satanás não fica feliz de que nada disso esteja acontecendo, né? Então, a gente entende que também existe o lado espiritual de tudo isso e é muito importante. Não pule esse recado, já voltamos com o podcast Papo da Hora. Hoje gostaríamos de falar com todos os seguidores do podcast, especialmente os homens, sobre a Barbearia Palosa. Localizada na cidade de Jaboticabal, São Paulo, a Barbearia Palosa é o destino ideal para cuidar da barba e dos cabelos. Com a experiência profissional de Paulo, você pode confiar que você terá o corte perfeito sempre.
Se você está procurando mudar o visual, seja clássico ou moderno, visite a Barbearia Palosa, na Avenida João Panosso, 221, na Coab 4. Esse eu indico e esse eu confio, Barbearia Palosa. Pastora, daqui a pouquinho nós vamos tocar num assunto que também é um projeto muito importante, que nós estávamos conversando nos bastidores, que é um projeto que você desenvolve hoje com gestantes. Também conversa de bastidores, Deus preparou para você um deserto até você realizar o sonho da maternidade e depois mais um deserto até te conduzir a esses projetos. Você poderia falar um pouquinho a respeito de todo esse caminho que você percorreu? Claro. Como eu disse, sou casada há 11 anos, né? E eu sempre quis ser mãe, né? E por um tempo eu tentava engravidar, não conseguia. E eu consultava com um médico, eu tive que trocar o médico, foi onde porque o médico que eu ia, ele nunca tinha feito exames pra ver, né, o porquê eu não estava engravidando. E quando eu troquei de médico, ele falou que eu tinha adenomiose e que não tinha tratamento, né, e que assim, ainda ele falou assim, é por Deus que você vai conseguir engravidar. Aí passou um tempo, eu descobri que eu tava grávida, cerca de 4 anos depois. E Samuel foi um presente mesmo na minha vida e, assim, é um amor enorme. Passado um ano, Samuel tinha 1 ano, eu voltei ao médico para fazer um Papa Nicolau, em 2019, e nesse exame deu que eu tava com uma lesão no colo do útero. Fizemos um procedimento no final de 2019 para ver como tava as paredes do útero. E na biópsia deu que estava comprometida e eu teria que fazer a esterectomia total. Eu sofri demais porque eu tenho irmãs, amo minhas irmãs, então eu queria que meu filho tivesse, eu não queria muitos filhos, mas eu queria mais um para que ele tivesse realmente um irmão. E eu sofri demais, conversei com meu marido e ele falou, Mara, não tem como a gente pensar numa criança que a gente não tem, né? A gente tem o Samuel, eu quero você e quero o Samuel, porque o médico falou pra mim, olha, eu te dou prazo de 1 ano pra você engravidar. Se você engravidar nesse 1 ano, mas depois disso a gente vai ter que tirar o útero mesmo. Voltei no médico, o médico falou, não. Ele falou assim, eu não te libero pra engravidar. Ele falou assim, porque se você engravidar e o câncer ele evoluir, eu vou salvar você, vou salvar o bebê. Então, assim, sofri bastante. Calada, porque assim, pras pessoas, eu não ficava externando porque eu não queria que ninguém achasse que eu tava sendo ingrata. Porque, lógico, eu já tinha o Samuel, eu tava tendo a oportunidade de tirar o útero sem precisar fazer quimioterapia, radioterapia, passar por nada disso. Então, eu não ficava externando pras pessoas porque eu não queria que elas achassem que eu era mal agradecida. Sim. Mas eu estava sofrendo, né? Porque assim, é o que eu falo, você decidir não ter mais filhos é uma opção sua, né? Eu tive 1, eu não quero ter mais. Uhum. Agora, ser tirado de você essa oportunidade, pra mim foi muito difícil. E em fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2021, pouco antes naquele boom da pandemia, eu fiz a cirurgia e a gente tirou o útero e continuei com aquilo dentro de mim. Quando eu fui pra ver o resultado da biópsia, ainda o médico falou assim, nossa, teu útero tava limpo, você podia ter engravidado. Eu falei, parece que foi a última facada ainda, né? E depois acabei voltando na ginecologista, contei pra ela, ela falou, não, você fez certinho. Ela falou assim, você não podia arriscar e tal. E aquilo eu descansei. E numa das madrugadas eu falando com Deus e assim, Senhor, por que, né? Eu queria ter outro filho. E ele me falou, você não vai gerar mais filhos naturais, mas você vai gerar filhos espirituais, você vai gerar amor. E aí eu fiquei com aquele projeto, né, guardadinho, a pandemia rolando, tudo. E quando foi em 2022, em 2021, eu conversei com a doula Elizabeth Boer, que é uma amiga, uma pessoa fantástica, e eu contei pra ela sobre o projeto. E falei, Beth, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei muito como fazer, mas eu quero fazer. E a gente estruturou
E agora já, dia 1º de maio agora de 2023, fez 2 anos que a gente está com o projeto. A gente é um curso de gestantes, então a gente atende gestante da cidade toda, independente de classe social, de religião. Nós fazemos os encontros na igreja, que a gente tem um espaço muito bom lá, mas não precisa ser cristão, independente de religião. A gente nem pergunta isso nos dados, né, para fazer o cadastro. E nós recebemos as gestantes, fazemos encontros, temos psicóloga, temos doula, nutricionista, fisioterapeuta, pediatra, ginecologista. Tem um time bem, bem legal que tá aí junto. E tem sido uma bênção, graças a Deus. A gente tá indo estamos na 9ª turma, mês que vem a gente encerra ela. E em julho nós já começamos a próxima. Então ele dura 3 meses, porque são encontros quinzenais. Então a cada 3 meses tem uma turma girando e a gente tem sido bênção, graças a Deus. Deus te proporcionou a bênção, literalmente, de acompanhar dezenas, centenas de gestações. Sim. Qual é a sua sensação quando você vê essa mãe que passou pelo curso, que foi um projeto gerado no seu coração, com o bebê, e vem te apresentar, Mara, aqui está. O que você sente? Nossa, é mágico. Eu falo assim que quando a gente faz o encerramento, cada encerramento de turma, é como se Deus me curasse um pouco mais, sabe? É como se eu ressignificasse aquilo que eu passei. Porque no último dia nós fazemos um chá de bênçãos para elas. Então a gente faz todo um tratamento para elas, em todos os encontros fazemos sorteios de brindes também. No último dia a gente sorteia brinde para que todas ganhem. Entregamos sacolinha de tecido com alguns itens para o bebê. Então assim, cada turma que a gente encerra, eu conto do meu testemunho, eu falo para elas da importância de você prevenir, de você ir ao médico, de você se cuidar. Seu bebê nasceu, mas você precisa se cuidar, você ainda tem seu casamento, teu relacionamento, isso daí precisa ser mantido. Então a gente fala sobre tudo isso com elas também. Então assim, cada turma que encerra é como se Deus me curasse mais um pouquinho, sabe? Como se é um sentimento de realização muito grande. É lindo mesmo. Eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um. Algumas mulheres acabam não se tornando mães biológicas. Você passou durante anos por esse desejo de gerar. O que você diria hoje para mulheres que passam por essa situação, que estão nesse deserto em busca da gestação, ou para aquelas o qual a gestação biológica não aconteceu, não ocorreu? Desde a primeira turma do Gerando Amor, do curso das gestantes, eu tinha vontade de iniciar um trabalho com mães que perderam. Porque assim, eu não perdi um filho, mas eu perdi a oportunidade de gerar outros, né? E assim, as pessoas às vezes, na intenção de ajudar, na intenção de acolher, falam coisas que na verdade não é aquilo que você gostaria de ouvir, né? Então, lógico que eu agradeço a Deus pelo filho que eu tenho e por nenhum dos processos que eu precisei passar, mas eu queria ter outros. Isso não diminuía, né, o meu sofrimento. Mas as pessoas às vezes na intenção de ajudar, falam coisas que na verdade não é o que a pessoa quer ouvir. Então, desde a primeira turma, eu queria iniciar algum trabalho para ajudar, né, mães que perderam, que tiveram perda gestacional, neonatal. E eu conheci na época, 2 anos atrás, o projeto Transformação, que é um projeto incrível da Perla, que é um projeto lá de Araraquara. Tem cerca de 7 anos já que ela tem esse trabalho. O trabalho iniciou porque ela teve a perda da Heloísa, que foi a filhinha dela. Ela tem uma filha maior e ela teve a perda da Heloísa, e foi quando ela começou com esse trabalho de luta, né, para que os direitos dessas mães fosse visto e tudo mais, e que outras medidas fossem tomadas. E na época eu conheci o trabalho dela, mas eu não via por onde começar, e eu falei, acho que não deve. Conversei com o meu pastor, ele falou, não, faz o curso, e aí eu creio que Deus vai preparar, e tanto que preparou mesmo. 2 anos depois, eu tava indignada assim, né, frustrada e chateada, porque teve uma gestante que tava junto com a gente, perdeu o bebê de 20 semanas, e eu fiquei muito chateada, com aquela perda, e conversando com uma amiga minha do trabalho,
ela falou assim, eu conheço uma psicóloga que trabalha com luto, por que você não conversa com ela? Eu sou assim, Fabiana, não eu já tenho. Então eu sempre vou atrás do sim. E eu fui e conversei com ela, a Thaisa Delvec, uma mulher incrível, sabe? Conversei com ela, falei do Gerando Amor, contei toda a história pra ela, falei, você topa me ajudar, né, nesse trabalho? Não sei por onde a gente começa e tal. Sentamos, conversamos e já tá indo pra 3 meses que a gente tá com o Acolhedor, que é uma roda de conversa com mães que perderam, seja aborto, a gente tem mãezinha lá que a bebê nasceu e morreu, temos que perdeu de 14 semanas, de 40 semanas, e a nossa intenção lá é acolher e que elas consigam ressignificar. Esse é o nosso trabalho com o Acolhedor, que assim, como eu digo para elas, assim como eu consegui ressignificar a minha dor, Deus me ajudando a ressignificar, que elas consigam esse ressignificar também, né? Através de um trabalho, através de uma atitude, né? Não, eu vou ressignificar essa dor enterrando o meu teste de gravidez, isso pra mim é a maneira que eu vou encontrar. Mas assim, como cristã, eu entendo que não acontece nada que não seja da vontade de Deus, né? E os planos dele são maiores que os nossos. Se Deus não tivesse permitido que eu tivesse essa lesão, não existiria o Gerando Amor e não existiria o Acolhedor. Lógico, ele poderia usar outras pessoas com outros trabalhos, mas eu creio que o que ele tem para Augusto, ele tem para ele, o que ele tem para você, ele tem para você, né? Então eu penso, Deus, ele tem um propósito em tudo. Então, quando nós escolhemos estar na presença dele e ser guiado por ele, a nossa vida vai acontecer de acordo com a vontade dele. Independente se é a minha vontade ou não, ele sempre vai ter um plano maior. No caso da Perla, lá de Araraquara, ela perdeu a Heloísa, mas ela ganhou muitas outras mães que ela conseguiu ajudar através daquilo que ela passou, né? Então, não que a dor seja fácil, independente se é 5 semanas que você tava, ou se nasceu e morreu, a dor ela é a mesma, né? Mas não julgando dor, mas que vai passar, né? Não que você não vai sentir mais, vai ter momentos. Eu tava arrumando minhas coisas nas minhas férias e mexendo, eu achei os papéis de quando eu passei pelo processo da cirurgia, tudo. Eu chorei porque eu lembrei, agradeci a Deus. Então, não que você não vai lembrar mais daquilo que passou, né? Lógico, o filho ele sempre vai existir, das mães que perderam. E é essa a nossa luta para que a sociedade entenda isso também, né? Que não é uma coisa que está sendo tirada, né? Mas é um filho, é um bebê. Então, o nosso trabalho com o Acolhedor é acolher essas mães e ajudá-las a ressignificar a dor que elas estão passando e entender que é tudo com a permissão de Deus. Pastora, pelo que eu percebi, me corrija se eu estiver errado. A pastora forma líderes para cuidar de crianças. Qual conselho a pastora daria para aquelas pessoas que desejam se envolver em cuidar, em trabalhar no Ministério Infantil? Há alguma qualidade especial para a pessoa ter? Você tinha comentado aqui naquele momento sobre quando o ministério inicia, você colocar novos convertidos. Novo convertido precisa ser alimentado. Novo convertido precisa aceitar Jesus. O primeiro critério para a pessoa trabalhar com criança é ela ser convertida. Então, eu não posso colocar uma pessoa para dar aula para as crianças que ainda está em processo de libertação de drogas, de vício, de prostituição, ou então uma pessoa que ainda não entende que não entregou a vida dela para Jesus. Então, o primeiro passo para você estar no Ministério Infantil é você realmente ser convertido. Lógico, todos nós temos falhas, temos erros, temos coisas que precisam ser mudadas, mas a gente tem a consciência de que a gente precisa ir melhorando a cada dia para estar ali com as crianças. Então, não é porque eu estou trabalhando com criança que eu posso ir de qualquer jeito. Tanto que para os professores, a minha orientação é sempre a mesma. Não é porque você não está indo no altar pregar, mas você está indo aqui dentro da sala. A consagração, o jejum é o mesmo. Se você não quiser ser pego de surpresa, né? Que nem no caso desse que comentei do Samuel. Se talvez a tia que estivesse dando a aula, ela tivesse um pouco mais preparada, talvez ela mesma teria feito o que eu fiz, né? Então, todos lá estão para aprender. Eu também estou ali para aprender. Mas o importante é a pessoa lá ter aceitado a Jesus. Eu aprendi muito sobre isso, que não é eu gostar da criança, mas eu primeiro amo a Deus e eu decido servir as crianças.
Então não eu gosto de criança, então eu quero entrar no Ministério Infantil. Você já está entrando errado. Porque a primeira coisa que acontecer, uma criança ser mal educada, uma criança dar trabalho, uma criança fazer alguma coisa que vai atingir o teu ego ou que vai te fazer desanimar, você já vai querer parar. Agora, quando você decide servir as crianças porque você ama a Deus, você não vai parar. Porque você entende que em tudo que acontecer vai ser algo para realmente te tratar, para realmente que Deus está permitindo que aconteça. Então eu penso, é você ser convertido, você amar a Deus sobre todas as coisas, e você gostar de criança, né? Porque não tem como você ficar com criança. Se você não gosta de choro de criança, se você não gosta de brincar com criança, e você realmente está disposto a aprender. Porque o Ministério Infantil, ele é um eterno aprendizado. Né? O que você vê hoje, você não via anos atrás, e o que nós vamos ver anos pra frente é diferente do que a gente vai tá vendo hoje. Então, realmente estar com o coração disposto a servir, a estar junto e entender que o trabalho ele é árduo, mas a recompensa de Deus ela é tão grande, sabe? A satisfação de você ver as crianças louvando, de você ver as crianças sendo tocadas por Deus, de você ver criança e depois já tá jovem. Eu tenho, quando eu comecei nos adolescentes, eu tinha as crianças lá, os adolescentes, hoje já estão tudo moço, já tá namorando, já tem um adolescente que agora hoje é jovem, já tá casado, né? E vem, me abraça, e Mara, que era desse tamanhozinho, que hoje tá maior do que eu. Então, assim, é uma satisfação muito grande você ver que a pessoa, ela continua nos caminhos de Deus, não por você, mas você contribuiu, você plantou uma semente ali para que aquela criança que hoje já é um jovem, hoje já é um adolescente, tá ali firme ainda na presença de Deus. Pastor, assim como todo ministério, somos seres humanos e muitas das vezes a gente tem um dia mal, né? A pastora já passou por alguma experiência, vou desistir, isso não é pra mim não. Já teve essa experiência ou já aconselhou alguém que falou, não, eu não quero mais trabalhar com criança, eu desisto, e esse conselho animou, a pessoa falou, não, eu vou permanecer, e hoje tá dando frutos? O desânimo é inevitável, né? Porque assim como tem as questões físicas e pessoais e tudo mais, existem as questões espirituais também, né? O diabo, ele não tá feliz de que uma pessoa esteja firme na presença dele, trabalhando para Deus, né? Ele não fica feliz de que a pessoa esteja firme ali, trabalhando para Jesus e fazendo com que outras crianças conheçam a Deus. Então existe, né, o desânimo que acontece. O importante é o seu alvo, né? Quando você só olha para Jesus, você esquece as pessoas que estão do lado, que às vezes vão te falar alguma coisa que vai te ferir, que vai te machucar, ou então que vão fazer ou deixar de fazer alguma coisa que você vai sentir decepcionado ou frustrado. Você olhar para Jesus é o primordial, porque quando você começa a dar uma olhadinha pro lado, aí você não consegue, porque as pessoas são falhas, né, as pessoas erram, então é olhar para Jesus e seguir em frente, porque desânimo, ele vem, não tem jeito, cansaço vem, não tem jeito, só que o importante é a gente estar firme com Jesus, porque ele vai renovando as forças, né? Às vezes já aconteceu comigo de eu estar cansada, passando por alguns problemas, e nossa, agora eu acho que eu não vou conseguir. E aí chorar aos pés de Jesus e falar, Senhor, me fortaleça. Eu não quero voltar de onde eu vim, porque, como eu disse, eu fui para Jesus com 23 anos e eu vivi muita coisa, assim, que eu não gostaria de ter vivido. Eu bebia, bagunçava, né, desonrava os meus pais. Então, assim, eu sempre falo para Deus, eu jamais quero voltar de onde eu vim, e eu jamais quero ser o que eu já fui, né? Então, assim como Davi, né, orou para que Deus tirasse tudo dele, mas não retirasse o Espírito Santo, né? É essa oração, para que Deus trabalhe da maneira dele, mas que ele não permita que eu volte de como eu já fui, porque a gente sabe o tanto que a gente o tanto que a gente já sofreu, e tá na presença de Deus não tem... É bom demais. Assim, os frutos também nos animam, né? Porque dá muitos frutos. Eu já vi casos de crianças que começaram a ir para a igreja e os pais não iam.
E através da criança tá indo, por causa da escolinha e tudo mais, o pai viu a mudança da criança em casa, o comportamento, e começou a frequentar. Mas existe muitos frutos, a diversidade é enorme. A pastora tem algum que possa compartilhar com a gente, algum caso assim, que através daquela criança teve aquela transformação, os pais, o envolvimento? Essa eu peguei de surpresa. Pegou. Né? Dá uma pensada. Tem muito, assim, caso, assim, de pai que vai na igreja por causa da criança. Às vezes tem uma moça que ela é até ajudadora do Gerando Amor, e teve um dia que ela comentou comigo, ela falou assim, nossa, eu vou ter que ir na igreja porque minha filha não para de falar que quer ir na igreja, e tá com saudade. Então acontece muito caso assim dos pais, hoje eu vim porque o fulano ficou falando na minha cabeça porque queria vir pra igreja. Meu filho mesmo, ele viu eu colocando essa blusa, você vai na igreja? Ele já sabe qual que é a camiseta do projeto, qual que é a camiseta da igreja. Eu falei, não é na igreja que a mamãe vai, porque se eu falo que eu vou na igreja eu não consigo sair sozinha. Então, assim, é bom demais você saber que a criança se sente bem. E eu sempre falo, gente, não é meu filho, é uma criança, tem que ser tratado do mesmo jeito. A gente tem muitos casos de pai que às vezes vai porque a criança realmente incentivou a ir, a estar junto. E quando tem pai que não vai na igreja e que é adolescente, que me procura, eu sempre falo, você precisa acompanhar teu filho. Você precisa mostrar pra ele que você concorda com tudo que tá acontecendo, com tudo que tá... Esses dias mesmo eu aconselhei uma mãe e eu falei pra ela, falei assim, vem junto com ela, qual que te impede de estar aqui junto com ela? Vai ser bom pra você, vai ser bom pra ela, ela tem a filha menor, falei, tem escolinha pra ela, falei, vem participar, esteja junto, porque assim você vai só afirmar pra ela que é o melhor lugar pra ela estar, que é um lugar bom. Então, a gente tem muitos casos que realmente a pessoa ela vai na igreja porque o filho quis, né? E também a questão de pais se voltarem porque o filho vai sozinho e depois o pai começa a ir e ganha a família toda. Você, como uma mulher inspiradora, os seus projetos como projetos inspiradores, você já foi procurada por pessoas aqui da cidade ou até mesmo da região para receber a sua orientação, a sua mentoria para que elas possam desenvolver projetos semelhantes nas regiões delas? Não, assim, o trabalho que a gente desenvolve na igreja, eu acabo desenvolvendo nas outras igrejas que nós temos aqui. Nós temos uma Viver no Planalto Itália e uma no bairro da Santa Luzia. Uhum. Então, o Ministério Infantil, ele acaba abrangendo as outras duas igrejas também. A gente sempre tá junto. Inclusive, a gente vai estar realizando um encontro de príncipes, e vai estar vindo um pessoal de Barrinha, da nossa igreja de Barrinha pra cá, uns meninos pra poder estar participando, mas assim, da cidade mesmo, de outros órgãos, não, a gente tem eu tenho um contato bem legal com a Dani do Fundo Social, ela conhece o Gerando Amor, e a gente, esse tempo atrás, tinha umas latas de leite lá, ela ligou, eu falei, não, o gestante aqui não falta, eu vou mandar a gente buscar. Então, a gente já teve casos de eu precisar de cesta básica, entrar em contato com ela conseguir, para algumas mães mais carentes. E o Gerando Amor, ele faz isso também, nessa parte social, a gente recebe doação de roupinha em bom estado, carrinho, e a gente tenta destinar para essas mães roupinha, tudo mais, mantinha. A gente não consegue ter muita coisa porque não é tanto que chega pra gente e a gente não tem recurso, né? Assim, é tudo... são empresas de jabuticabal que nos ajudam com brindes e às vezes financeiramente pra gente montar a sacolinha e a gente sorteia um carrinho também no final de cada turma. Então a gente tem assim, eu tenho esse bom contato com ela lá no Fundo Social e ela ajuda, toda vez que eu procuro ela me ajuda, mas assim, ser procurada pra né, expandir qualquer um desses trabalhos, não. E se por acaso, através do nosso podcast, da sua entrevista, alguém da região que faça parte, né, de uma
igreja, de um núcleo social e tenha interesse em desenvolver esse projeto, apesar da sua agenda ser lotada, da sua vida ser uma correria, você teria essa disponibilidade, essa vontade de contribuir para que esses projetos aconteçam também em outros municípios? Tenho sim. Eu já, né, conversando com você, eu lembrei, eu já fui em Monte Alto 2 vezes numa igreja lá que a gente tem um contato muito legal, em Matão também, mas assim, em igrejas que assim, querendo saber mais sobre o Ministério Infantil e para ajudar. Como eu disse, no início eu amo ajudar, então assim, eu não consigo receber uma mensagem de alguém que esteja precisando de alguma coisa que eu não vou me desdobrar para tentar ajudar, então me sentiria honrada de poder ajudar. Bom, você falou das doações, né, para o projeto, das gestantes, para o projeto acolhedor. Quem tiver roupinhas de bebê, enxoval, carrinhos, leite, enfim, quem gostaria de contribuir pode entrar em contato com você ou levar a doação onde, de que forma, como que a pessoa pode contribuir? Pode entrar em contato, depois o Mauro pode disponibilizar meu número, e a gente busca, ou se a pessoa quiser estar levando na igreja pra gente, e a gente sempre vai destinando. Teve, há uns 2 meses atrás, uma mãe que ela não tinha nada de enxoval, e o bebê nasceu, era um menino, e tudo que a gente tinha de menino, a gente acabou destinando pra ela, até banheira que a gente tinha lá, acabou levando tudo. Então, sempre que eu recebo alguma ligação, alguma mensagem de doação, a gente busca, a gente guarda e destina realmente para aquelas mães que estão precisando, né? Para que a gente consiga ajudar de alguma forma, que a gente já ajudou com um cestável. Não é o nosso intuito principal, mas sempre que tem algum caso que esteja precisando, a nossa intenção é ajudar. Então fica o recado para as mamães, né? Os bebês perdem muitas roupinhas, muitos calçados em ótimo estado. Às vezes a gente quer doar, mas não sabe para quem. Tem medo, de repente, de doar para uma pessoa e a pessoa não fazer bom uso. Agora, vocês já terão, através do podcast, o Augusto vai deixar o contato na descrição do vídeo da pastora Mara, e vocês saberão para onde dar destino a essas doações, que com toda certeza irão para pessoas que farão um ótimo uso. Sim, isso mesmo. Nós temos, que nem eu disse, a gente tem várias empresas que nos ajudam, porque todos os encontros nós fazemos sorteios de brindes para as mamães, roupinhas e tudo mais. Então, se alguma empresa também tiver, né, coração aberto para nos ajudar, toda ajuda vai ser muito bem-vinda. É isso mesmo, que venham muitas. Amém. Pastora, tem um assunto que é muito importante. Com o avanço da tecnologia, as redes sociais, hoje a gente vê que muitas crianças já com 3, 2 anos têm acesso ao celular, né? E muitos pais não monitoram. Não seria o problema a criança ter um celular. Ela pode ter um celular, só que o que acontece é deixar de monitorar, porque infelizmente nós temos muitos pedófilos nas redes sociais que se aproximam das crianças através do Facebook, do Instagram da vida. Vocês trabalham com essa orientação com os pais, com as crianças? Sim, é importante o pai ele entender que não é dando um celular na mão da criança para ele ficar tranquilo, para fazer um trabalho de casa, um serviço de casa, ou então, né, tal celular para eu ter um pouco de paz. Na verdade, aquilo ele tá prejudicando a criança. A criança tem que brincar, né? Adolescente tem que ter amigos e conversar. Lógico que hoje em dia isso é muito difícil, né? O celular ele aproximou muito as pessoas que estão de longe, mas as que estão perto se distanciam, porque às vezes está numa roda e está todo mundo mexendo no celular e acaba não conversando. Então é importante que o pai dose isso. Existem aplicativos que você consegue ter total controle das redes sociais, isso quando já é adolescente, né? Você vai ficar, 1 hora que você tem por dia no WhatsApp, 2 horas que você tem por dia em tal rede social, e é importante o pai entender essa importância, porque se ele não consegue ter as rédeas do filho enquanto ele é criança ou ele é adolescente, então ele vai ter quando for jovem.
né? Então, eu sempre falo, o vínculo entre pais e filhos tem que ser criado enquanto é criança. Enquanto é adolescente, isso ainda é possível recuperar, mas depois que é jovem, já é difícil demais. Não que é impossível, né? Porque para Deus nada é impossível. Mas esse vínculo tem que ser criado. E como que você cria vínculo com seu filho? Dando tempo para ele. Né? Então, não é dando um celular na mão dele, não é enchendo ele de presente ou deixando ele fazer o que ele quer, que você vai mostrar que você ama ele. Mas é entregando a sua presença. Eu sempre falo, a vida é corrida, mas pega atividades do dia a dia e envolve seu filho junto, né? Você vai arrumar uma cama, você vai lavar uma louça, você vai fazer alguma coisa, envolve seu filho junto naquilo. Porque enquanto você está envolvendo ele nas atividades, você vai estar junto com ele também. E incentivar sempre a criança a brincar, né, e não a ficar mexendo no celular. O Samuel, eu tento regrar muito isso com ele, né, quando ele tá junto comigo, pouco ele fica no celular, e é importante, né, a correção, quando faz alguma coisa errada, a primeira coisa, não vai assistir desenho. Então, tem que ter os limites, né, hoje em dia os pais, eles acabam pecando muito nisso. A criança, ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer. Eu não quero ir na escola. Então você não vai, lindinho da mãe. Não, você não quer ir na escola. Como que você não quer ir na escola? Que idade você tem? Então, você acaba se igualando à criança por deixar ela fazer o que ela quer. Então, o celular hoje é algo assim que tem sido muito bom, porque você tem uma diversidade de coisas boas no celular, mas quando é usado de maneira incorreta, traz muito prejuízo. Tem o caso de criança lá que já há algum tempo uma pessoa pediu foto nua pra criança. Criança, sim, você olha, mas a criança tinha corpo, né? Porque eles costumam, mas é porque a criança tava com tal roupa, porque a criança, não existe isso. Mas, independente, criança assim, de 7 anos, criança pequena, que não tem corpo nenhum, e mesmo que tivesse, isso não justifica. Então, se a mãe não tivesse visto no Messenger esse pedófilo pedindo uma foto da filha dela, vai saber onde que a foto da filha dela ia. Então, por isso que é importante esse trabalho também que nós fazemos para a criança entender o que pode e o que não pode. Uma das histórias que eu conto para as crianças agora na época de maio é sobre a Tartanina, que é uma tartaruguinha. Não sei se vocês já viram essa história. Ela é uma tartaruguinha feliz, que brinca com todo mundo, que tem muitos amigos, mas de repente ela começa a ficar triste e sempre tá com um baúzinho junto com ela de um segredo. E aí depois um dos amigos, que é o Gloob, um peixinho, descobre que Tartanina estava sendo fotografada sem o casco, né? E crianças, pode ser fotografada com a roupinha de baixo? Não pode. Então, tipo assim, nessas coisas pequenas que a gente vai tentando instruir também. Só que como a gente tava conversando, eu e a Fabiana tava conversando, se nós fizermos um trabalho e o pai, ele não frisar isso dentro de casa, ele não confirmar aquilo que está sendo feito dentro da igreja, a gente tem muito pouco tempo com eles. Muito pouco não, né? A gente tem pouco tempo com eles. Então, se eles não incentivarem isso dentro de casa, eles não frisarem isso dentro de casa também, é um trabalho em vão. Porque nós ficamos com o tempo com as crianças durante a semana. É 1h30 de culto, mais ou menos. A gente tem em torno de 4h30, 5 horas com a criança por semana. Quanto tempo essa criança não tem na escola? Quanto tempo essa criança não tem com os pais, com parentes? Então, o nosso trabalho, ele acaba sendo um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente faz. Só que se o pai, ele não manter isso dentro de casa, ele não incentivar isso dentro de casa, ele acaba ficando em vão. Porque o peso da minha palavra com a palavra de um pai é diferente. A criança, ela sempre vai olhar como aquilo que o pai falou como mais importante do que aquilo que a tia da salinha falou. Agora, se aquilo que a tia da salinha falou e o pai tá falando, então o peso, ele é maior. Então é importante, assim, o pai entender que não é dando um celular na mão para ele poder ficar tranquilo que resolve as coisas. Tem muitas opções, que nem esse rastreio que você coloca para adolescente, do tempo que ele vai utilizar. A questão do YouTube Kids, né? O Samuel, ele não assiste o desenho que ele quer, ele assiste o desenho que eu quero. Por quê? Porque eu sei o que é bom pra ele. Mas ele gosta. Não, ele não sabe o que é gostar. Ele tem 4 anos. Quem sabe o que é bom pra ele assistir sou eu. Né? Então, você tá vendo os tipos de desenho que seu filho tá assistindo? Tem muitos desenhos que tem mensagem subliminar.
Quanto desenho a gente tá vendo hoje que tá incentivando a sexualidade da criança? Eu não tenho problema nenhum com lésbica, com homossexual. Eu tenho pessoas que são, não é parente de sangue, mas é de coração, que eu amo demais. Eu respeito a opção de todas as pessoas, mas tocar na criança não. Porque a criança, ela não tem idade para responder pelas atitudes dela. E sexualidade não se fala com criança. Você só ensina ela o certo e o errado, mas você falar sobre sexualidade com criança, eu não concordo de jeito nenhum. Ainda mais a gente vive em um tempo que romantizaram que é bonito pegar uma criança, colocar um shortinho curto e deixar ela dançando funk nas redes sociais. Exatamente. Né? E as letras das músicas? Sim. Né? Quando a criança, às vezes, olha pra gente e fala, o que significa isso? Sim. Eu já passei por isso. O que tá falando na música? Às vezes a criança tá cantando sem saber o real significado. Sim, exatamente. Porém, aquela mensagem tá sendo absorvida pelo subconsciente da criança, né? E outra coisa que eu estava lembrando também nesse nosso bate-papo, em relação à internet, que, como você mesmo colocou, tem tudo de bom, mas tudo de ruim, tudo depende da forma como nós vamos utilizá-la, são as questões desses desafios absurdos que anda rolando por aí, que ultimamente houveram vários relatos de jovens que acabaram morrendo fazendo determinados desafios, desafio do desodorante, desafio não sei o que lá. Sim. É algo assim extremamente assustador. Se a gente parar pra ver todas as notícias. Então a gente não deixa uma criança ter um celular. O adolescente ter o celular, tamanho é o medo que dá, né? Sim, é isso mesmo. E assim, lógico, a gente não pode generalizar, mas a maioria dos problemas das crianças hoje em dia é dos pais. É dos pais, porque são pais que são frouxos na educação dos filhos. Deixa o filho fazer o que quer, a liberdade em excesso. Que nem a questão do celular. Não que seja errado você dar um desenho para a criança assistir, deixar a criança assistir alguma coisa, mas é educativo aquilo ali que a criança tá assistindo. A criança, ela é uma esponja. Então, tudo que você faz, que você fala, ela vai absorver. Agora, se você só entrega coisas ruins para ela vai só estar absorvendo aquilo ali que é de ruim. Aí, quando você cria algo na criança, mas para você reconstruir, né, refazer aquilo, depois é muito difícil. Né? Então, o pai tem que aproveitar que essa fase de esponja, que a criança está absorvendo tudo, e entregar aquilo que é de bom para ela. Né? Não digo só na parte cristã, na parte espiritual, mas em tudo, na vida, coisas educativas. Hoje a gente vê jovem que não sabe escrever. Infelizmente. Você vai ler frases, coisas que eles colocam em rede social. Tudo bem, em rede social você abrevia algumas coisas, mas às vezes a frase não tem contexto, a criança não sabe escrever, né? Então tudo isso, não só na parte espiritual, que é aquilo que eu prego, mas também na vida social da criança, né? Compra livrinhos para incentivar a criança, que nem o Samuel, meu filho, tá aprendendo a escrever. Eu comprei um livrinho na papelaria para ele fazer os pontilhadinhos. Mas é demais. O que é demais? A educação? O que é demais? É o ensino? Contar uma historinha edificante, né? Isso. Eles aprendem demais. A gente lá na igreja, quando tem apresentações, a gente fica despreocupado, porque você passou 2 vezes a música, eles já estão aprendendo, já aprenderam a dançar, eles conseguem aprender com uma facilidade muito grande, né? Seja a dança, seja a história, seja o que for. E os pais, ao invés de aproveitar isso e usar isso dentro de casa também, né, deixa com que o mundo vá criando eles. Assim, eu não sou muito de acordo com alguns youtubers também que às vezes pessoas adultas e que ensinam coisas erradas para a criança, ensinam que a criança pode ter tudo, que a criança é só ela gritar, é só ela xingar, é só ela fazer que ela vai conseguir aquilo que ela quer. Então, eu penso assim, o que eu quero para o meu filho? É isso que eu acho que o pai tem que pensar. O que eu quero pro meu filho daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Como que eu quero que o meu filho seja? Se hoje ele não entende que ele tem limite, quando ele começar a trabalhar, ele não vai respeitar o patrão dele, porque ele não aprendeu a ter limite. E às vezes, tudo o que a criança ou o adolescente
busca, anseia é um não. Sim. Né? Porque às vezes os pais, os responsáveis permitem tudo. O pai de fulano é bonzinho, o pai de ciclano é bonzinho. Mas no fundo a criança ou o adolescente pensa: nossa, meu pai deixa eu fazer tudo, ele não tá nem aí pra mim. Não se importa. Não é verdade? É isso mesmo. Não, às vezes faz muita diferença. É contraditório, mas nós temos que analisar que muitas vezes tudo que a criança quer é ouvir um não, para se sentir protegida. É verdade, é isso mesmo. Teve uma vez que eu fui, acho que uns 2 anos atrás, eu fui numa palestra lá em Guariba, que uma assistente social estava dando, falando sobre o Maio Laranja, e ela contou a história de uma adolescente que, assim, ela se envolveu numa coisa, assim, horrível por conta de celular. Os pais não monitoravam o celular e ela já estava já mais mocinha, ela era muito inteligente e ela começou a se envolver com coisa, assim, de hacker e tal, e ela foi se envolvendo de uma maneira que depois ela não conseguia sair mais. Ela tentou suicídio porque ela não conseguia mais sair daquilo que ela já sabia. Ela tinha entendido já que aquilo era errado, mas ela não conseguia mais sair daquilo. Então, a gente, como mãe, como pai, a gente precisa entender que os nossos filhos precisam da gente. Né? Passa muito rápido. Você vê, você tá grávida, dali um pouco já nasceu e já tá falando, tá andando, correndo, daqui um pouco já tá passando na faculdade. Exato. Então, é tudo muito rápido. Se a gente não conseguir ter esse tempo pros nossos filhos, o mundo vai ter. Aproveitando o gancho, você mulher que está assistindo, você que é casada, você que namora e gostaria de ver o visual do seu esposo ou do seu namorado diferente, ele tem barba, tem cabelo, quer deixar um visual legal? Eu vou indicar para você, tá bom? Nosso parceiro aqui é a Barbearia do Palosa, na Coab 4. Na descrição tem o endereço, tá bom? E não é só uma barbearia, você tem que fazer uma visita, tá bom? Para você ter ideia, tá? Para você ter ideia. Antes de você cortar o cabelo, o Paulo faz toda uma análise para ver se aquele corte que você quer, antes dele cortar, ele vai te mostrar e falar: vai ficar assim, assim, realmente é o que você quer? E outra, lá todo cliente é VIP. Eu fui pedir água pro Paulo, ele falou: pega uma garrafinha, empresta essa garrafinha aqui. Pega uma garrafinha na geladeira. Garrafinha para os clientes, tá? Eu falei: mas cadê o filtro? Ele falou: não tem filtro. Pega uma garrafinha lá dentro da geladeira e toma. Tem totalmente diferente o atendimento, tá bom? Então você, mulher que tá o seu maridão aí, que tem barba, muito tempo sem fazer, peraí. Liga lá, tá passando o telefone pra você aqui, agenda, manda o seu esposo lá. Tenho certeza que ele vai voltar e vai gostar, tá bom? Barbearia do Palosa. Queria também aproveitar o gancho e fazer um desabafo aqui. Porque, principalmente no Instagram, já perdi um canal no YouTube por falar de vacina. No Facebook eu tenho alguns vídeos que... Eu postei um vídeo do finado irmão Lázaro. Vieram me pedir uns direitos para poder postar e bloquearam o vídeo. Só que a gente vê no TikTok, no Instagram, mulheres dançando com roupa curta. E é livre. Agora você dá a sua opinião, às vezes falar, orientando um pai ou uma mãe, falar de um assunto, você é bloqueado. Então, eu queria entender esse Instagram, as diretrizes da comunidade, porque às vezes você vê no TikTok crianças dançando música sensual, mulheres seminuas lá, e tá como se fosse normal, mas você dá uma opinião, você fala de um assunto, você é bloqueado. Então há uma inversão de valores hoje em dia, sim, né? Aquilo que é certo está se tornando errado e aquilo que é errado se tornando certo. Por isso que é importante você, pai, como a pastora falou, a Fabiana falou, monitorar o seu filho, tá bom? Mesmo porque, né, Augusto, se me permite, não é só a palavra verbalizada que ofende. O comportamento, a vestimenta, sim, a conduta, muitas vezes também é ofensiva, né? Exatamente. Pastora, eu observei na sua fala um diferencial. No projeto, né, da escolinha na igreja, você mencionou berçário, maternal, o que significa que as crianças são atendidas de acordo com a sua faixa etária, é isso? Isso, é isso mesmo. Nós temos o berçário de 0 a 2 anos, depois nós temos o maternal de 3 a 5,
primário de 6 a 9 e os adolescentes de 10 a 15 anos. Então nós temos os tios, né, que nós chamamos assim, para cada sala. Então, o que é passado no berçário é diferente do que é passado no maternal, diferente daquilo que é passado no primário e diferente daquilo que é passado para os adolescentes, né? Às vezes o tema ele é até o mesmo, né? Mas ele é abordado de maneira diferente para que aquela criança ela consiga realmente absorver. Então, nós temos 2 tios em cada sala, só nos adolescentes que é um, né? Que já são maiores, né? Não precisa levar no banheiro e tudo mais. Isso. Então, nos adolescentes é um por culto. Mas nas outras salas a gente tem 2 professores que cuidam das crianças. Aí nós temos um momento certo. A gente tem o momento do louvor, a gente tem o momento da atividade, né? Que não é só dar desenho pra pintar, né? É pintar e pintar e pintar. Chega uma hora que cansa. Então eu falo que é o momento da arte. Então a gente leva papel pra fazer bolinha, palito de sorvete, crepom. Então a gente deixa realmente tinta. Então coisas assim que realmente eles fiquem focados no desenho pra eles aprenderem, que é como um encerramento, para que eles consigam absorver também melhor a história. Então, não é só você sentar e contar a história. Então, é você sentar, você contar a história, você ter o momento do louvor com eles, ter o momento da atividade. Nós falamos também sobre o plano da salvação, que inclusive é as cores da pulseira que eu tô. Porque, assim como no culto dos adultos é pregado sobre o plano da salvação, que existe o pecado e que Jesus ele morreu na cruz por cada um de nós e tal. Então, isso também é passado para as crianças e através das cores, né? Então, nós temos lá na igreja visuais que a gente utiliza o amarelo, falando sobre o céu, sobre as ruas de ouro, sobre o lugar onde está preparado para cada um daqueles que aceitarem a Jesus, sobre o preto, que é o pecado, é aquilo que nós fazemos de errado que nos afasta de Deus. Então, mentir, falar palavrão, não obedecer a mamãe e o papai e tudo mais. Depois o vermelho, que é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, para remissão dos nossos pecados. O branco, que é a purificação, né, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos purificados dos nossos pecados. E o verde, que é o nosso crescimento em Deus, que é a igreja, orar, jejuar, ler a palavra e tudo mais. Então isso também é passado para as crianças através das cores. Cada criança de uma maneira, mas é passado para cada uma delas esse plano da salvação, que pra gente é uma das coisas mais importantes. E essa metodologia é própria, foi desenvolvida por vocês? Não, é algo que já existe, várias igrejas aplicam, né, o plano da salvação. Tá. E é algo assim que a gente faz com que todas as crianças entendam. Ela vai ver a cor, ela já vai associar, já vai saber do que significa. E aí uma vez por mês a gente faz o culto, né? A gente faz o culto baby, o culto kids e o culto teen. Para que eles aprendam a cultuar também, para que eles tenham um momento diferenciado do que aquele só da escolinha, de estar aprendendo ali. Aí nos adolescentes tem a parte do louvor também. Aí dos adolescentes já é um culto como se fosse o culto dos adultos, né? É o culto para eles, com palavra, tudo mais. A gente sempre faz alguma coisa para dar de lanche para eles comerem. E é isso. Pastora, para os nossos seguidores, as pessoas que estão assistindo, que ouviram um pedacinho da sua história, do seu testemunho, do projeto, que se inspiraram em você, qual recado você deixa para essas pessoas? Eu penso assim, Deus ele tem um propósito em tudo. Então, desejar viver o propósito de Deus. Não que seja fácil, porque são muitas lutas, são muitas provações, são muitos problemas. Às vezes as pessoas veem a gente rindo e brincando, mas só Deus conhece o nosso coração, aquilo que a gente passa, né? Aquilo que os leões que a gente tem que vencer todos os dias. Mas decidir que a vontade de Deus se cumpra, né? Nós cremos em uma única vida. Então eu creio que depois dessa minha vida é o juízo. Eu não vou ter uma outra oportunidade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Né? Então, lógico, tem muitas coisas ainda que eu gostaria de fazer e que dependem de mim, dependem de passos que eu preciso dar. Mas você sentir que você tá fazendo a vontade de Deus, que você tá no propósito, no caminho dele, é bom demais. Eu tenho vivido isso a cada dia, com o projeto, colaboradores que têm chegado
a gente não tinha ginecologista no curso das gestantes, e a doutora Camila, por postagens que ela viu, ela entrou em contato perguntando se ela poderia ajudar, e o dia que ela foi, ela levou kitzinho para as gestantes. Então, assim, sabe quando você sente o cuidado de Deus em cada detalhe, e que, assim, não é, lógico, eu me esforço, eu me dedico, mas que você vê que é a mão dele mesmo nos trabalhos e fazendo. Então, assim, quando você quer viver a vontade de Deus na sua vida, é deixar ele trabalhar. E sempre estar aos pés dele para ele poder te renovar. E quem quiser conhecer mais o seu trabalho, o projeto, qual é o Facebook ou o Instagram, ou até mesmo quem quiser conversar pessoalmente com a pastora, qual que é o dia de culto, o horário para encontrar a pastora lá. A gente tem os cultos de quarta, de sexta e de domingo. O Gerando Amor, ele é sábados intercalados, né? Mas tem o Face, tem o Instagram. Não vou lembrar como que tá o Instagram. Eu deixo aqui em cima aqui depois. Tá. Então, aí depois você deixa marcadinho o Face, o Instagram. Tem meu contato também, se alguém quiser tá entrando em contato para perguntar, para se inscrever no projeto. Porque assim, a gente termina uma turma, a gente já inicia outra. Então, a gente vai iniciar a próxima turma dia 1º de julho, mas se tiver alguém que já descobriu que tá grávida, quer fazer inscrição. Quem faz as inscrições pra mim é a Rogéria, que é uma ajudadora, mas pode me chamar, que aí eu passo o contato dela pra poder ir fazendo a inscrição. O acolhedor é uma vez por mês, que a gente faz o trabalho com as mãezinhas, e a gente já tem a data marcada pro próximo, que é, se não me engano, dia 12 de junho. E aí, se alguém quiser conversar, quiser saber um pouquinho mais, precisar de ajuda, eu estou à disposição. Se a gente fosse falar do Ministério Infantil, a gente ficaria aqui um longo tempo. Tem muito assunto, né? Tem assunto para outros episódios, né? Tem muito assunto. Se tiver algum empresário, alguma empresa que queira também ajudar com doações de carrinho, de roupas, pode, né, pastora? Pode sim. Toda ajuda é bem-vinda, né? Hoje o Gerando Amor, ele caminha com a ajuda das empresas de Jaboticabal, né? Quando às vezes eu acho que ai, meu Deus, não tenho dinheiro para sacolinha, Deus envia alguém que tem o coração disposto realmente a ajudar e nos ajuda. E a gente, graças a Deus, completou 2 anos do trabalho, e com as ajudas dos empresários de Jaboticabal. A gente não tem nenhum outro tipo de ajuda que não seja deles. Então, tá com o coração aberto para ajudar, vai ser bem-vinda. Queria agradecer a pastora, tá bom? Foi uma honra recebê-la aqui, viu, pastora? Que Deus continue lhe abençoando, lhe usando tremendamente. Amém. Jaboticabal, toda a região, o Brasil, toda a nação. Amém. Agradecer também a Fabiana. Eu que agradeço, Augusto. Pastora, foi um prazer conhecê-la. Me tornei sua fã, confesso. Irei conhecer o projeto, é um compromisso que eu estou assumindo aqui. Amém. Porque realmente você é uma mulher inspiradora e que muitas pessoas se inspirem através desse nosso episódio. E através da sua história. Obrigada, viu? Agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. E que cada um que ouviu a história e que realmente se inspire a continuar. Que o trabalho ele é árduo, mas a recompensa de Deus é grande. Amém. E você que tem seu filho e sua filha, queira levar até a escolinha, tá bom? Leva lá. Faz uma visita, leva a criança lá. Mesmo que você falar, eu não vou ficar no clube, mas leva o seu filho e sua filha. Tenho certeza que você vai ver muita mudança na vida deles, tá bom? Amém. Deus abençoe a cada um. Até o próximo podcast. Até mais.